Então, o tema do nosso webinar de hoje é operação e interatividade. Como criar programas de usinagem de forma fácil e intuitiva. Vamos prosseguir. Eu vou me apresentar. Eu me chamo Eduardo Miller, sou engenheiro de aplicação da divisão Mitsubishi CNC, engenheiro da computação em stricto sensu pela FEC Unicamp. Primeiramente, eu gostaria de saber o perfil de vocês. O moderador vai soltar uma enquete, no qual eu vou querer saber o mais aprofundado do seu perfil para poder, da melhor forma, conduzir esse webinar. Por exemplo, se vocês são integradores, se são fabricantes de máquinas, estudantes, engenheiros, usuários finais. Então, nós vamos soltar uma enquete do perfil de vocês. Por favor, por gentileza, se puderem responder, eu agradeço. Enquanto a gente espera, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês desse tema, que é muito interessante, que eu consigo, de uma forma fácil e intuitiva, e com conhecimento de processo de usinagem, e sem ter grandes conhecimentos de código ISO, fazer programas de perfis de baixa e média complexidade, principalmente para tornos, que é um pouco mais delicado, e passando usinagens também. Tanto para máquinas, ferramentas, tornos, que tenha torneamento simples e normal, mas também com máquinas que possuem ferramenta acionada para fazer funções de milling, sendo usinagem. Então, é muito interessante essa ferramenta poderosa, que é uma ferramenta assistida, no qual o operador ou o programador que está no pé da máquina concebe ou concede a possibilidade de se programar elementos de baixa e média complexidade sem a necessidade de conhecer código GES. Vamos verificar se todos já responderam. Outra enquete que eu gostaria de ver com vocês é o som. Se o som está uma qualidade boa, se todo mundo está conseguindo me ver, me ouvir de forma adequada, vocês também poderiam responder para mim se está tudo ok. Vamos esperar um minutinho para o pessoal responder. Primeiro, a qualidade do som está adequada, senhores? Está tudo ok, tranquilo. E eu gostaria de saber o perfil de vocês, tá? Então, vamos esperar mais um pouquinho, que tem pessoal entrando agora. Então, vamos esperar um pouquinho para soltar a enquete do perfil de vocês. Se é integrador, se é fabricante de máquina, engenheiros, usuários finais, programadores, para a gente poder focar da melhor maneira possível no webinar de hoje. Que bom que todo mundo está falando que está ok. Então, vamos continuar. Primeiramente, gostaria de falar dos canais da Mitsubishi. Segue-nos nas nossas redes sociais, que é tanto Facebook, LinkedIn, YouTube, e na nossa fanpage também, que é a mitsubishielectric.com.br/CNC. Curtam, prestigiam, vocês vão ver conteúdos exclusivos, postagens, webinars e outros assuntos relacionados à máquina-ferramenta, ao nosso ambiente de usinagem. Por favor, siga-nos e compartilhe com seus conhecidos e divulguem, por favor. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho do Grupo Mitsubishi Electric. A nossa matriz fica em Tóquio, Japão. A fundação da empresa foi feita em 15 de janeiro de 1921. Se vocês repararem, o ano que vem, 15 de janeiro de 2021, a empresa será centenária. Então, nós estamos comemorando o nosso centenário. As vendas líquidas, que é o lucro, é em torno de 41 bilhões. Vendas líquidas, resultado líquido em torno de 2 bilhões. E a quantidade de funcionários no mundo todo é em torno de 146 mil funcionários.
ao redor de 40 países. Então, o grupo Mitsubishi Electric é muito grande. A gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem um grupo muito grande, desde a parte de manufatura, aplicação e desenvolvimento de produtos. Então, eu gostaria de conversar e falar sobre o portfólio de produtos da Mitsubishi. Então, ele é dividido em alguns segmentos aqui no Brasil, onde se concentra em automação e visualização, que são os CDPs, as IHMs, o software de programação e supervisório, na parte relevante a acionamentos de automação, não de CNC, nós temos os servos AC, os controladores de movimento, os inversores de frequência e os robôs industriais. Na parte de baixa tensão, que é controle, distribuição e monitoramento, nós temos disjuntores de baixa tensão, partilha de motores, que é contatores, disjuntores. Nós temos os multimedidores de energia para verificar e fazer contabilização de energia, economia, verificação. E nós temos também a parte de software de gerenciamento de energia. No segmento nosso, que é a mecatrônica, no qual nós nos enquadramos, nós somos da área de CNC, que é comando numérico computadorizado, mas também temos as máquinas de corte a laser, EDM, a máquina de corte a laser e as máquinas EDM, que são máquinas de eletroerosão. Primeiramente, eu vou mostrar o conceito para vocês do que seria uma programação conversacional, programação assistida, o que impacta, qual é o intuito desse recurso. Então, primeiramente, a programação conversacional tem como intuito de simplificar e ser o mais amigável possível. Então, toda a programação que nós estabelecemos e concebemos, que a gente translada, que seja ao pé da máquina, então, nós programamos na frente do CNC, não possuindo um programa assistido, como se fosse um CAD/CAM externamente. Então, todo o programa é feito na máquina. Quando é feito na máquina, o muito interessante desse ambiente conversacional é simplificar e somente conceber conhecimentos de processo e de usinagem. Então, hoje existe uma sintaxe que é consagrada, que chamamos de código GISO, que é uma regra estabelecida e padronizada, onde eu tenho sintaxe de programação, no qual o programador e o operador e o processista, além de conhecer o processo de usinagem, ele tem que conhecer também os códigos GIS envolvidos. Com o intuito, no enfoque dessa conceito de programação conversacional, você tem que conhecer processos de usinagem. E usinagem, ferramental, mas ele fica transparente ou muito intuitivo com relação ao código G. Não precisa decorar código G. E essa cultura é aplicável normalmente em programas de baixa e média complexidade. Por que eu digo isso? Porque eu mascaro, eu simplifico os códigos G. Quando eu tenho um perfil complexo ou altamente complexo, normalmente se usa recursos como, por exemplo, o CAD/CAM, no qual eu consigo translandar vários segmentos de curvas ou pontos, de tal forma que eu consigo fazer geometrias complexas e perfeitas. E, para tal, a Mitsubishi desenvolveu, antigamente eu tinha, na linha M7, eu tinha os softwares de programação assistida conversacional chamado Navilate, Navi1000, e nessa linha M8, a Mitsubishi, ela investiu em um novo recurso, que chama inserção interativa de ciclo, no qual é uma outra forma concebida de fazer programação conversacional, diferentemente do Navi1000 e Navilate. Mas tem pessoas que estão acostumadas já com essa ferramenta Navi1000 e Navilate. Na linha M8 existe essa ferramenta, mas, explicando para vocês um novo conceito de inserção interativa de ciclo, vocês vão ver que a parte de desenvolvimento da Mitsubishi, ela se aprimorou muito e mudou bastante e significativamente o conceito e simplificou o conceito de programação. E é interessante porque essa possibilidade, por exemplo, o Navi1000 e o Navilate, que é os exemplos da linha M7 de programação conversacional, eu tinha um ambiente que eu separava tanto a linguagem código GISO quanto a parte de linguagem conversacional. Nessa concepção que a Mitsubishi desenvolveu, eu posso fazer uma mistura, um mix, tanto de programação em ISO, quanto a programação de inserção de ciclo, inserção iterativa de ciclo. Então, ficou muito interessante e essa ferramenta está
na parte de edição de programas. Então, além da edição ISO, eu tenho esse recurso adicional. Quais são os benefícios de uma linguagem de programação conversacional? Então, não há necessidade do operador conhecer a fundo o código GISO, somente conceitos de processo, de usinagem, interface interativa e guiada. Então, eu tenho campos e tenho desenhos ilustrativos que maximizam a simplicidade e criatividade do sistema e também minimiza o tempo de programação, fica muito mais rápido, porque é muito interativo a interface. E é possível usar a reedição de programação também, utilizando essa linguagem conversacional, não somente a edição, mas a reedição é possível. Com isso, eu consigo uma maior confiabilidade no código, que pode ser com erros sintaxes, quando estou programando em código G, e com isso eu consigo minimizar tanto o tempo de programação quanto a parte de confiabilidade. Hoje, utilizando a plataforma do CNC Mitsubishi M8, que eu tenho a parte de simulação gráfica 2D e 3D, e em função de eu estar no mesmo ambiente de programação ISO, tanto a simulação gráfica de programação ISO e a programação conversacional, eu posso usar a simulação gráfica que existe já hoje no CNC. Então, eu reaproveito tudo que eu tenho de forma ISO para a programação conversacional. E também, como eu já disse anteriormente, eu consigo fazer um mix de programações, tanto de ISO quanto de programação conversacional. Então, o conceito da inserção interativa de ciclo, o conceito da interface no mesmo que estou fazendo aqui, no mesmo modo de edição que já existe de forma ISO, eu tenho um recurso que chama funções interativas, no qual abre uma janela, que está aqui, onde eu consigo, de forma interativa, colocar ciclos de usinagem. Então, eu tenho esse ciclo, de forma guiada, no qual eu seleciono o que eu quero, e quando eu selecionar, abre-se uma tela interativa, no qual eu consigo, via interface gráfica que está aqui, que é um conceito gráfico que me guia, e campos, de tal forma que eu não estou falando de argumentos A, B, C, que eu tenho que decorar e saber, e sim são campos que eu consigo, de uma forma dinâmica, estabelecer o que é cada processo. Depois disso, que eu estabeleço um processo, por exemplo, o processo eu posso comprar como se fosse ciclos de código G. Cada código G é um processo. Só que eu tenho que decorar ou saber a sintaxe de programação desses códigos Gs. Nesse conceito, não. Ele está totalmente mascarado, intuitivo, de tal forma que quando eu aperto fixo, ele cria uma sintaxe para o código G no próprio editor que a máquina possui. Então, eu consigo, no mesmo editor de código G, colocar programação conversacional. Isso é muito interessante. Por exemplo, o que está aqui, nesse campinho azul, são os programas de conversacional que foi criado. Seguindo, eu tenho um conceito muito interessante, que esse conceito que vai definir a forma que eu vou trabalhar. Como eu falei para vocês, então eu tenho a tela principal, no qual que é a tela de edição, que já estamos acostumados para a parte de edição, na parte tanto da edição da linha M7 quanto da linha M8, só que notante que essa inserção de ciclos interativos, esse conceito de linguagem de programação conversacional está disponível somente na linha M8. Na linha M7 ainda é o Navigator 9000. Voltando ao conceito, então eu tenho um modo de edição, que é o padrão, tanto para código GISO quanto para programação conversacional. Aí abre-se uma janela de quais são os ciclos que a gente chama de, por exemplo, usinagem, interna, externa, então são ciclos pais, que a gente chama de nível 1. Eu posso ter vários níveis, até 3 níveis de ciclos, então eu vou abrindo os níveis, de tal forma que eu vou abrindo qual é o ciclo que eu vou querer trabalhar. Com o ciclo que está aqui, eu preencho o ciclo com os campos, mas eu tenho um recurso adicional para cada ciclo, dependendo do ciclo que é feito. Por exemplo, para torno, imagine que eu estou usando, só um exemplo, um desbaste longitudinal, que eu tenho que falar qual é o perfil da peça. Para isso, se eu fosse programar em código GISO, eu tenho que colocar G71, os argumentos, embaixo dele, de uma forma simplória,
eu teria que colocar, por exemplo, ele começa o perfil da linha N1 até a linha N10, por exemplo. Então, eu tenho que falar qual é o intervalo da sequência do perfil e programar o perfil tudo em código ISO. Então, para simplificar e não ter esse conceito, por exemplo, no desbaste, eu tenho essa tela que está aqui, que chama Arbitrary Shape, que é perfil arbitrário, onde eu vou colocando elementos de linhas, de segmentos, de raios, de tal forma que eu consigo conceber o perfil. De forma análoga, eu também tenho os furos arbitrários, que eu posso colocar vários furos que não são regrados, vamos falar assim, que não estão no círculo, não estão numa linha, estão em pontos totalmente distintos. Então, no ciclo de furos, por exemplo, eu posso, de forma arbitrária, colocar furos. Também é muito interessante, nesse conceito aqui, que na parte de rosca, eu tenho um recurso, eu estou explicando só a navegação e a concepção do jeito de telas, tá? Eu não estou ainda focando no ciclo, eu estou falando como ele é concebido e como ele é gerenciado a parte de navegação de telas. Então, no ciclo Python, por exemplo, é rosca ou macho, eu tenho um ciclo chamado reparo de rosca. Isso é muito interessante. Eu vou explicar um pouquinho melhor, mas o fato dele é eu conceber uma rosca pronta, eu conseguir, de forma intuitiva e guiada, conceber com que eu faça um reparo dessa rosca. Por exemplo, em qual segmento que se cabe isso? Por exemplo, no segmento de petróleo, por exemplo, que eu tenho aqueles roscas cônicas, dos tubos de petróleo, e normalmente, porque é muito grande e é muito caro, você repara essas roscas. E o reparo da rosca não é tão óbvio de fazer. Se eu tenho uma função guiada, de tal forma que ele aprende tantos pontos de tangência da entrada da rosca e tantos passos que você parametriza, ele é muito mais fácil. Então, ele está concebido esses recursos também. Também, conforme eu havia comentado com vocês, na linha M8, tanto a parte de edição, tanto a parte de gerenciamento de ferramentas, que independente da linha, de usar ou não a inserção iterativa de ciclo, hoje na linha M8 eu tenho uma tela guiada, onde eu coloco, além da ferramenta, toda a parte de dados geométricos, vamos falar assim, diâmetro, raio, comprimento, dependendo do setor na sua usinagem. Eu também tenho a parte de processos na nova linha M8. Então, eu tenho toda a parte de tipo de ferramenta, que eu coloco uma geometria aqui que me facilita, alguns dados de processo de tal forma que me guia de forma mais fácil e gerencie mais fácil as ferramentas. Isso é da linha M8 e também eu estou usando, da mesma forma que eu estou usando o recurso de edição de programas, que é nato da linha M8, eu estou usando também o gerenciador. Tá? E também existe um recurso novo, que antes era somente para torno, e agora também está para a usinagem, que eu abro ciclos, por exemplo, de desbaste no torno, que a gente está comentando. O perfil do desbaste eu posso fazer de forma arbitrária ou importar no DXF. Então, é muito interessante, eu consigo importar o perfil do DXF. Então, eu consigo importar um arquivo DXF, que você faz em CAD, e com esse perfil, estabelecendo o processo, você consegue transladar todos essas figuras geométricas, esses elementos geométricos, para o processo, por exemplo, de desbaste. É muito interessante esse recurso. Então, de uma forma geral e simplificada, eu consegui conceber para vocês como é que se estabelece e navega nessa interface. Como é que é o conceito de navegação. Para ter uma noção, então eu tenho, na parte de inseração, eu tenho os ciclos que estão no meu lado esquerdo, por exemplo, eu tenho ciclos de desbaste, torneamento, cópia, de rosca. Então, eu tenho os ciclos pais, que a gente chama, e embaixo deles, que você vê na parte direita, você tem os ciclos filhos. Então, o ciclo de torneamento, eu posso ter diâmetro interno e externo, de tal forma que ele chega até 3 níveis, para você escolher qual é o processo correto que você quer usinar. Na parte tocante a um exemplo de interface, eu coloquei um exemplo de fazer furação no centro de usinagem, no qual existe aqui qual é o ciclo, que está aqui. Também existe uma tela guiada onde se concebe e mostra como é que é cada campo e os campos do processo. Então, de uma forma muito guiada, você coloca os dados do processo nessa tela e depois de concebido e pronto, você coloca o fix.
para fazer a furação, por exemplo, para você definir o ciclo de furação. Ou, nesse exemplo, eu quero fazer um perfil arbitrário, então eu consigo, nessa soft key aqui, conceber um perfil arbitrário para esse processo de furação. Tudo bem? Então, para a parte de lista de ciclos de torno. Então, lembra que eu comentei com vocês que eu tenho 3 níveis. Eu tenho o pai e vou segmentando para o ciclo que me interessa. Então, na parte de furo de torno, na parte de ciclos de torno, na inserção interativa de ciclo, eu tenho furo de torneamento. O que eu tenho? Perfuração, furação profunda, rosqueamento interno com macho, eu tenho rosqueamento de furação profunda e mandrilagem. E furação. No nível que eu tenho, nível 3, isso é frontal posterior. Na parte relevante a torneamento, tem torneamento composto, cópia, abertura de ranhura, corte de rosca composta, reparo de rosca, comentei com vocês, reparo de rosca composto. Tanto na parte do nível 3, eu tenho para diâmetro interno, externo, frontal e posterior. A parte a gente chama de milling na máquina, de fresamento, que normalmente são máquinas, centros de torneamento complexos, no qual eu tenho ferramenta acionada, por exemplo. Então, eu tenho a parte de perfuração, furação profunda, passo de fração, rosqueamento com macho rígido, rosqueamento profundo, que eu tenho o famoso pica-pau, mandrilhagem, furação. E na parte de fresamento, como se fosse um milling mesmo, eu tenho abertura de cavidades e abertura de ranhuras. No nível 3, eu posso colocar periférico, que é a parte periférica do cilindro, vamos falar assim, lateral, frontal, posterior. Eu consigo conceber para cada área de um torneamento, vamos falar assim, propriamente acionada, em que parte está fazendo. Por exemplo, se eu tenho um cilindro, eu tenho que fazer uma interpolação cilíndrica. Com esse ciclo, ele já faz sozinho, isso eu tenho que passar para processo de parâmetros. Na parte relevante a fresamento, que é os centros de usinagem, eu tenho a parte de perfuração, furação profunda, furação pica-pau, rosqueamento com macho, rosqueamento de furação profunda, fresamento, mandrilhagem, e na parte de fresamento eu tenho o plano, que é fazer perfis de plano, abertura de cavidade, ranhura e contornos. Todos os ciclos aplicados à centro-usinagem. Notem que, um exemplo, é muito mais fácil e significativo mostrando centro-usinagem. Eu tenho um perfil complexo de matrizaria, um molde, por exemplo. Eu consigo usar inserção de ciclos? Se não for perfis complexos, sim. Mas, normalmente, em matrizaria tem perfis complexos que há necessário utilizar-se de um CAD/CAM e vários outros recursos. Eu sugiro, se alguém ficar interessado nessa matéria de matrizaria, que é o nível de High Speed Cutting, assistir o nosso webinar de HSC, de High Speed Cutting, que explica melhor esse segmento. Então, eu tenho um exemplo da parte de inserção interativa de ciclos arbitrários para torno. Então, eu tenho um perfil no qual, imagine que eu estou fazendo um desbaste longitudinal. Então, eu passo todos os perfis. Então, aqui eu tenho os elementos. Por exemplo, aqui eu tenho o início. Eu tenho o segmento de reta. Eu tenho um chanfre inclinado. Tenho outro segmento de reta. Você pode perceber que aqui, que está em azulzinho mais escuro, significa que é o que eu estou selecionando no momento, estou parametrizando no momento, tá? Eu tenho uma inclinação, então toda a parte geométrica eu consigo nessa elementos arbitrários de torno, por exemplo, para torno, né? No mesmo exemplo, para ver a contextualização, eu tenho a parte arbitrária para centro-usinagem também. Por exemplo, perfil plano, onde eu tenho o início, o segmento de reta, linha vertical, tenho curvas, segmento de reta, outra curva. Da mesma forma, aqui que está um escurinho na linha, segmento seria essa linha aqui, onde todos os dados do processo para essa linha está estabelecido aqui. Cada elemento de linha, de geometria, vamos falar assim, na Mitsubishi chama-se elemento, que eu posso adicionar e deletar, que eu vou explicar para vocês. Então, eu tenho segmento de curva, de linha e curva. Então, eu concebi esse perfil total de uma forma muito simples, onde eu tenho que saber só a parte do processo de perfil, não necessariamente conhecer o código G. Outro exemplo, na parte de posicionamento de furo. Então, de forma arbitrária, eu posso colocar furos totalmente sem nenhuma regra, por exemplo, linha ou círculo, que existe essa regra, mas quando não tem, de forma arbitrária, eu consigo colocar alguns furos, onde eu tenho posição inicial e final. Nesse exemplo aqui, que é X e Z, Z e C, eu estou usando para torno, então eu tenho uma referência, que é o centro da peça, que eu posso colocar furos.
E também, como exemplo, uma tela para vocês saberem o conceito, eu tenho um reparo de rosca, onde eu tenho uma tela guiada, que a primeira coisa para vocês saberem eu aprendo. Por exemplo, qual é o passo da qual é o início do passo da rosca. Então eu vou lá de forma manual, estabeleço fisicamente, aproximo a ferramenta e dou um titinho, um aprende desse ponto. Então, e passo todos os dados do processo. Então é muito fácil, em função, você orienta o eixo C e aprende esse ponto. Então, toda vez que ele vai começar, que a grande meta é começar a rosca, né? Então, como é que eu aprendo isso? De forma interativa. Então, é muito interessante esse recurso de reparo de rosca para tornos. E também, na contextualização, eu tenho os ciclos de importação de DXF. Então, aqui é um conceito de torno, onde eu vou querer, por exemplo, fazer o desbaste de todo esse pedaço aqui da máquina, né, da peça. Então, o blank meu estaria aqui, né, que é a peça bruta. Então, eu vou querer tirar todo esse material que está aqui. Então, eu importo o DXF aqui, passo para cada segmento. Então, ele vai mostrando aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, o início de segmento aqui é a origem, depois eu estou nesse segmento. Então, eu estou colocando o perfil. Então, naquela tela de desbaste longitudinal, eu abri ela, coloquei os dados do processo inicial, a vez de colocar a parte arbitrária de perfil, eu importei um DXF, no qual eu vou colocando todos os dados do processo. Notem que, para isso, ele só é possível a importação do DXF, para tornos e centros imagens ele é possível e cabível, para a linha deixa eu só marcar certinho aqui, para a linha M80A, que está aqui, com essa CPU, e para a linha 830 e 850 com essa CPU aqui. E eu tenho, na linha M8, como eu comentei com vocês, a parte de gerenciamento de ferramentas, no qual, além dos dados de geometria, que é normal que nós passamos, eu posso passar, além da ferramenta, T1, T2, T3, eu posso passar um nome simbólico da ferramenta que vai me auxiliar na tela monitor de execução. Posso passar o tipo da ferramenta que está aqui. Por exemplo, se ele é de broca, ele tem como se fosse algumas opções que você escolhe e ele fica iconográfico. Posso colocar se é corte horário anti-horário, posso colocar vários dados, o número de dentes, se eu tenho algum ID que me identifica no meu processo de usinagem, por exemplo, na minha ferramentaria, se tem um código expressivo que eu olhando no monitor me interessa, então isso aqui é o gerenciamento de ferramentas da linha M8, mas ele está concebido em todo o sistema M8, ele não faz parte do seleção interativa de ciclo, sim, está linkado por já existir. E também, sabendo-se que eu tenho alguns parâmetros, no quais, para habilitar essa função, eu tenho 8991, e eu tenho outros parâmetros de processo, no qual eu posso confirmar ou não se eu vou fazer um undo, que é um desfazer. Eu tenho também a possibilidade de colocar highlight, que é uma marcação de todo o processo que eu modificar. Tem um recurso na Mitsubishi, desde a linha M7, que todo o processo eu posso colocar na parte de edição de qualquer forma na área de edição, se colocar igual, colocar uma conta, por exemplo, e dar input, ele calcula e depois dá input. Então, eu posso habilitar e desabilitar essa função também lá, tá? E eu também consigo chamar subprogramas e criar subprogramas dentro tanto do SSD frontal do M8, quanto do SSD traseiro, que é o data server. E agora eu vou demonstrar para vocês, para ter uma noção do poder dessa ferramenta. Então eu peguei uma peça de torno, só para mostrar o conceito para vocês, para a gente fazer uma programação interativa, de tal forma que a gente não vai programar nenhum código G. Então a peça concebida seria essa, que está aqui, no qual eu vou fazer o desbaste dela, tá? Então eu vou pegar todo esse perfil para desbastar e vou programar ela de forma interativa. Então, primeiramente eu seleciono torneamento, turn C e alter diameter, que é diâmetro externo, no qual eu tenho os dados de processo que estão aqui, onde o X, X start position é a posição inicial do eixo X, o Z, X start é a posição inicial do eixo Z,
O cutting feed é a velocidade de avanço. O cutting amount t é o valor de corte que você quer cortar por passada. E com a retração por passada que você está fazendo o processo. Lembre-se que eu estou fazendo um desbaste longitudinal. Aqui a sequência inicial e final, se eu quero programar qual é o início do programa que eu quero fazer e final, eu posso fazer isso também, mas, nesse exemplo, para facilitar, a gente não vai programar nada em código ISO. Nós vamos usar o recurso de perfil arbitrário. E a parte de tolerância de final do eixo X e Y. Vocês podem perceber que todos esses argumentos, vamos falar assim, de forma fácil e interativa, desde a concepção da parte iconográfica do escrito que eu tenho aqui, que eu tenho o ciclo pai, que é torneamento, depois eu falo que é torneamento de passado, que é desbaste, e depois que é torneamento externo. Então eu tenho toda essa parte guiada interativa, no qual me facilita, desde a parte de texto quanto iconográfico. E os textos também são muito simples de entender. Se eu fazer uma analogia, que eu fiz de forma muito simplória, esse ciclo guiado, que nós estamos vendo de forma muito fácil e interativa, seria o código G71, que é o ciclo de desbaste longitudinal. Então, todos os argumentos, de uma forma muito mais simplificada, estão aqui numa tela interativa. Então, sem a necessidade de eu criar programas de código GISO e saber o G71, saber toda a regra, saber a composição de sintaxes e o esquema de fazer a programação por linhas, que ele começa o inicial e no final, eu estou fazendo uma tela interativa. Então, isso é um ganho muito fácil e interativo, sem necessidade de conhecer todos esses recursos para esse ciclo de desbaste e conhecer código G. Então, para isso, eu coloquei todos os dados do processo e vou colocar de forma arbitrária para fazer toda a parte do perfil que eu quero desbastar, que está aqui. Então, eu seleciono a parte arbitrária, que está aqui, e vamos na tela de parte arbitrária. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é a origem. Qual é a origem da minha peça? Então, eu coloco o início e fim da origem da peça, que é esse círculo aqui. Então, lembra que eu comentei com você que todos os elementos do perfil vão ficar aqui, nessa área, tá? E lembra que o escurinho, onde está o perfil, significa o início. Então, aqui seria onde está o meu perfil. Depois de estabelecido o início, eu vou fazer a primeira linha. Tá? Para isso, só exemplificando, quais são os elementos que eu tenho para a criação de elementos. Então, eu tenho eles ficam todas na soft keys, então todos os elementos são selecionados na soft keys quando eu estou criando, tá? Então, o que eu tenho de recursos e elementos? Então, eu tenho vertical line, que é a linha vertical, horizon line, que é a linha horizontal, slant line, que é a linha inclinada, que a gente chama de chanfre, CW arc, que é o arco direção horária, e CCW arc, arco direção anti-horária. Aqui, edição de elemento, e cada elemento que eu vou criando tem que adicionar um elemento, e para cada elemento que eu vou excursionando, eu posso deletar esse elemento. E aqui, o excursionamento dos elementos, para frente e para trás, é feito por prev element e next element. Então, depois de definir a origem que eu defini aqui, por exemplo, eu defini nessa posição que está aqui, que é menos 1,29, eu vou criar o primeiro elemento, que é a primeira linha, onde o meu primeiro elemento é um chanfre. Eu vou usar o elemento slant, que está aqui, e eu vou passar a posição inicial e final e o ângulo desse linha inclinada. O próximo segmento meu vai ser uma linha reta, no qual eu vou fazer o eixo Z, vou programar menos 20 nele, então ele vai criar uma linha reta. O próximo é um chanfre, que eu estou definindo aqui, desse elemento que está selecionado aqui, e está selecionado aqui, no qual eu coloco valores da posição final, do X e do Z, porque eu já tenho o outro elemento que me indica qual é o início, né? E qual é o ângulo da curvatura, vamos falar assim, desse chanfre. Na parte de linha horizontal que a gente viu, então o eixo Z, ele vai para menos 90, então eu não preciso saber o início, sempre ele pega o fim porque ele pega o início do outro elemento.
e ele está selecionado aqui no processo. Eu tenho, aqui é interessante, aqui eu vou fazer uma linha vertical, tá? Então eu tenho, quanto é a linha vertical? É 50, que eu estou subindo, que está aqui. Eu tenho, essa é interessante, eu vou fazer uma linha vertical, mas com raio. Então, onde eu coloco o raio? Eu coloco aqui, ó. Então, meu raio aqui que eu estou fazendo é o raio de 5. É muito interessante esse recurso e eu visualmente consigo ver o perfil, né? No qual está estabelecido. Então, é muito mais fácil você, ao invés de entender que está certo, ou fazer um ensaio num papel, assim, ou num CAD/CAM, você consegue fazer um ensaio visualmente, para ver se o perfil está correto ou não. Aqui insiro outra linha, que é o Z-120. Aqui, outro slant, que é uma outra linha inclinada, no ângulo de 135. E, para terminar, 85. Então, eu defini todo o perfil que vai ser desbastado. Então, o que vai ser desbastado? Vai ser desbastado isso aqui, ó. Depois disso, ele volta na tela inicial do ciclo. Então, ele já criou, percebam aqui, que ele criou como se fosse um N inicial e N final, porque eu fiz programação arbitrária aqui, ó. E para criar o programa, eu tenho que apertar Fix. Apertando Fix, ele volta no editor e cria esse programa de usinagem, que eu posso simular. Ele cria já direto na área de usinagem. Isso é outra coisa interessante. Como ele usa o editor e cria na área de usinagem normal, então eu não tenho separação de programa, que é programação conversacional e programação ISO. É tudo a mesma coisa, porque estou programando no mesmo lugar. Então, vamos para frente. E eu vou dar um outro exemplo também, da parte longitudinal também, no qual eu vou mostrar para vocês uma importação do DXF, tá? Para tornos também. Onde eu tenho a tela de ciclo fixo, eu vou fazer um desbaste, que eu estou fazendo desbaste interno, tá? Onde eu tenho uma tela de abertura de arquivo, então qual é o arquivo DXF? Então você clica na soft key de abrir o DXF File, aí você seleciona qual é o DXF que você está selecionando. De que forma? Da forma igual que a gente faz com o cartão CNC, que é uma parte de abrir programa, é da forma igual. Então a navegação é igual que a gente está acostumado já na linha M8. Com isso, eu tenho, por exemplo, eu consegui importar o desenho, vamos falar assim, que está aqui, só que em todo desenho de CAD/CAM eu tenho um início. Todo desenho do DXF eu tenho um início que você define. Por exemplo, o início que o DXF foi feito foi aqui. Só que para mim, o início deveria ser aqui na frente, porque eu vou fazer toda a parte de desbaste, tudo em função dessa referência aqui que eu desenhei agora. Então eu tenho que colocar o quê? Onde vai ficar o novo origem, vamos falar assim. Então, de 0 que está aqui, ele vai transformar para -6. Então, ele mudou para essa nova origem que está aqui, ó. Depois disso, eu tenho que cada elemento de linha, eu vou entrar em torneamento, torneamento de desbaste, torneamento de âmbito externo, que eu quero fazer essa parte aqui. Então, eu peguei esse perfil, eu vou fazer esse processo aqui, ó, de usinagem. Então, por perfil, eu consigo fazer. De tal forma que, nesse processo, utilizando já esse perfil pronto, eu consigo definir quais são as linhas por elementos que eu vou definir. De tal forma que, depois de definido, eu consigo gerar o perfil como se fosse perfil arbitrário. Ele volta na tela do ciclo de desbaste. E depois disso, apertando Fix, que é o fim, ele volta no modo edição normal de programa de usinagem. O exemplo que está aqui. Então, eu voltando no desbaste, eu apertando o Fix, que eu comentei com vocês, para criar, ele cria um programa já. Então, ele criou todo o programa de código G, de tal forma que aqui, nesse exemplo, eu estou fazendo uma simulação 2D, que está aqui, ó, que eu posso fazer 3D também. Então, eu posso usar todo o recurso que existe hoje, tanto a parte de edição, copy e cola, que existe hoje, simulação gráfica, do código G ISO, eu posso usar também na programação conversacional, que o ambiente é o mesmo. E agradeço, obrigado a oportunidade para poder explicar para vocês.
acredito que foi muito proveitoso, pelo menos para mim, explicar para vocês. E o próximo webinar que nós vamos desenvolver e fazer vai ser dia 1º de dezembro. Cinemática, a real importância e vantagem na aplicação de softwares que ajudam a minimizar erros mecânicos. Então, é muito interessante, nesse sentido, principalmente para engenheiros que desenvolvem máquinas, não somente máquinas e ferramentas, quais são os softwares, quais recursos estão intrínsecos no CNC para prover isso, para prover erros cinemáticos e dinâmicos. Avaliação do conteúdo, então, a nossa moderadora vai soltar uma enquete para vocês avaliarem o conteúdo. Agradeço desde já a avaliação do conteúdo. E, primeiro vamos fazer as perguntas. Vamos inverter, vamos fazer as perguntas, porque o Luiz Pivetta mandou perguntas já. Então, vamos fazer as perguntas primeiro, depois a gente faz a avaliação do conteúdo. Luiz Pivettas, bom dia. Bom dia, Luiz Pivetta. Excelente recursos, obrigado. Existem modos de simulação para usar no PC. A ser enviado ou não para o equipamento serial, também para o uso em escolas técnicas? Muita boa pergunta. Como esse recurso faz parte do CNC, eu tenho um simulador, que ele é licenciado, então ele tem um custo, que chama NC Trainer, que toda a interface da linha M8 é transladado, vamos falar assim, para o computador. Então, eu tenho um recurso que eu tenho a tela do CNC, teclado do CNC, de tal forma que eu simulo o CNC. Então, esse recurso, por exemplo, de programação interativa, está lá. Mas não só isso, tudo o CNC. Então, a parte de programação, ferramenta. Então, eu tenho um simulador de CNC, que a gente pode até discutir com vocês como funciona, de uma forma mais ampla, mas ele é um recurso muito dinâmico, onde eu consigo tanto a parte de programação offline, que chama que é fora da máquina, e eu consigo fazer toda a simulação que eu faria na frente do CNC fora, que é o NC Trainer. E eu tenho o NC Trainer Plus, que toda a parte de desenvolvimento de software, por exemplo, quando eu faço desenvolvimento de software de engenharia, PLC, telas customizadas, também é possível fazer, não necessariamente tendo ou uma máquina ou um CNC do lado do engenheiro. Então, esse software existe. Eu posso comprar uma licença de uma máquina, máquina fala computador, de um computador de 10 e 30, que a licença é um pendrive, inclusive, tá? É o software um pendrive. Então, eu consigo vender esse recurso, principalmente para escolas, entidades técnicas para isso. E a ser enviado ou não a um equipamento serial também para uso das escolas técnicas. O recurso para envio de programas que está escrito aqui, Luiz Pivetta, eu consigo, na linha M7 e M8, via a gente chama via internet já a transmissão de programas. Mas também dá para fazer via serial também. Mas a maior parte das máquinas dessa nova linha M7 e M8 já é concebida na internet, já é nato dele, já não preciso pagar por isso. Desde que o fabricante da máquina tenha colocado, atrás do CNC tem um conector internet, ele tem que colocar uma tomada para isso. Colocando essa tomada e já vindo com essa tomada, nós podemos transmitir programas via FTP, que é muito interessante, ou usar o software free da Mitsubishi, que é o NC Explorer, que transfere programas usando FTP, mas ele fica mascarado, ele é muito intuitivo, interativo, o conceito dele é como se fosse o Windows Explorer, é muito interativo. Mais alguma pergunta que eu posso ajudar vocês? Eu agradeço desde já, muito obrigado e bom dia a todos. Até o próximo webinar. Obrigado, tchau, tchau.